Quarto bloco dessa nossa revisão em 100 itens da matéria de direitos humanos. Dando continuidade, vamos agora analisar objetivamente o item 31 até o item 40. Item 31. Estamos aqui ainda no estudo do Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos. O PDESC, que é o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, conta com apenas um protocolo facultativo, adotado em 2008, tendo como objetivo atribuir competência ao Comitê DESC para receber e processar petições individuais e interestatais, além de ter-lhe conferido também a competência para coordenar o mecanismo convencional da investigação ou do inquérito. É muito importante, principalmente para as provas objetivas, nós dominarmos ou, infelizmente, decorarmos a estrutura básica de proteção dos direitos humanos no sistema global e no sistema interamericano. É imprescindível lembrar que a Convenção Americana tem dois protocolos facultativos, um sobre pena de morte e outro sobre os DESCA, Direitos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais, que é o Protocolo de San Salvador. É importante lembrar, como vimos no bloco anterior, que o PIDCP também tem dois protocolos facultativos, um sobre pena de morte e o outro relativo à ampliação dos mecanismos de proteção. Já vimos também que a Convenção da ONU contra a Tortura tem um protocolo facultativo apenas, e o PDESC também tem apenas um único protocolo facultativo, que, conforme vimos no bloco anterior, este protocolo facultativo do ano de 2008 foi responsável por, de alguma forma, conferir ao Comitê DESC uma razoável base convencional. Ainda sobre esse protocolo, o Brasil ainda não o aderiu, de modo que o Brasil não pode ser demandado perante o Comitê DESC. Caio, mas o Brasil não pode ser demandado por meio de petições individuais no Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos em relação aos direitos sociais em sentido amplo? Sim, pode. Apenas não pode perante o Comitê DESC, mas outros tratados do Sistema Global também tratam de direitos sociais. A Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança, a Convenção sobre os Direitos das Mulheres, a Convenção sobre Discriminação Racial, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, entre outros tratados de direitos humanos. Item 32, ingressando agora no estudo do sistema interamericano. Como resultado de uma evolução histórica, o sistema interamericano acabou se subdividindo em dois subsistemas. Um mais geral e político, chamado de subsistema da OEA, Organização dos Estados Americanos, que se baseia na Carta da OEA, na Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e no Regulamento da Comissão, e outro mais exigente e jurídico, chamado de subsistema da Convenção Americana, que se baseia, por sua vez, na própria Convenção e se aplica apenas para os estados que a tenham ratificado, tendo como órgãos de proteção a Comissão e a Corte. Percebam que o sistema interamericano, quando ele foi se desenvolvendo, e aqui, infelizmente, não temos tempo, não é o momento adequado para aprofundar nessa questão. No curso de Direitos Humanos, há várias aulas sobre o sistema interamericano. Inclusive, uma aula mais introdutória, em que eu explico com mais calma e didática esse desenvolvimento histórico em diversas etapas do sistema interamericano. Em determinado momento, o sistema interamericano se divide em dois subsistemas. Um subsistema, como está aí na tela, mais geral e político, que é o subsistema da OEA, do qual fazem parte todos os Estados-membros da OEA. De outro lado, a partir de 1969, passou a existir também o subsistema da Convenção Americana, e dele fazem parte apenas os estados que ratificaram a Convenção Americana. A Comissão Interamericana trabalha em ambos os subsistemas, enquanto a Corte Interamericana, pelo menos na sua jurisdição contenciosa, trabalha somente no subsistema da Convenção Americana.
Falando justamente da comissão, vamos para o item 33. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e CIDH, é a abreviação de Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A abreviação mais correta de Corte Interamericana de Direitos Humanos é Corte IDH. A CID foi criada em 1959, por meio de uma resolução da reunião de consulta dos ministros das Relações Exteriores. Em 1967, um protocolo de reformas à Carta da OEA a inseriu como órgão permanente da organização. E em 1969 foi prevista também como um órgão da Convenção Americana. Se vocês estão acompanhando atentamente e se lembram de alguns pontos, alguns itens que vimos no bloco anterior, já identificaram. Ora, a Comissão Interamericana nasceu como um órgão extraconvencional, porque não foi criada diretamente pelo texto de um tratado, mas sim por um ato normativo de um dos órgãos da OEA, que é a reunião de consulta dos ministros das Relações Exteriores. Em 67, a Carta da OEA foi reformada pelo Protocolo de Buenos Aires, inserindo a comissão entre os órgãos permanentes da OEA, conferindo-lhe, assim, a base convencional. 2 anos depois, quando adotada a Convenção Americana em 69, a comissão também figurou como um dos órgãos da Convenção Americana. Item 34 eu inseri justamente para explicar essa dupla integração orgânica da Comissão Interamericana. Conforme está anotado aí na tela, a Comissão Interamericana exerce um papel dúplice no sistema interamericano, atuando tanto no subsistema da OEA, como também no subsistema da Convenção Americana. Em ambos os subsistemas, a Comissão Interamericana tem como funções promover a observância e a defesa dos direitos humanos. Em relação, então, aos Estados-membros da OEA, que não fazem parte do subsistema da Convenção Americana, a exemplo do Canadá, dos Estados Unidos e de outros países, a Comissão Interamericana vai sim monitorar as violações de direitos humanos, pode inclusive receber petições de denúncias individuais, pode ainda responsabilizar ao final o Estado, pode conceder medidas cautelares, mas assim atuará com base na Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, na Carta da OEA e também no Regulamento da Comissão Interamericana, onde encontramos, por exemplo, a sua competência para conceder medidas cautelares. De outro lado, fechando esse papel dúplice da comissão, ela também atua no subsistema da convenção, em relação aos estados que ratificaram a Convenção Americana. E se esses estados também aceitaram a competência contenciosa da Corte Interamericana ao final do procedimento perante a comissão, estabelecido que o Estado violou direitos humanos, descumpriu as recomendações da comissão, a comissão pode, não é obrigada, mas pode submeter o caso à jurisdição contenciosa da Corte. Ainda sobre a Comissão Interamericana. A comissão compõe-se de 7 membros, que são chamados de comissionados ou de comissários, que precisam ter requisitos: alta autoridade moral e reconhecido saber em matéria de direitos humanos, e devem também ser nacional de um Estado membro da OEA. Não se exige formação jurídica. E o mandato dos membros da comissão é de 4 anos, podendo ser reeleitos apenas uma vez para um período imediatamente subsequente. Guardem, então, que não precisa ter formação jurídica. Basta o reconhecido saber em matéria de direitos humanos, que não é um conhecimento exclusivo nosso, que estamos no meio do direito. É possível também que jornalistas, filósofos, sociólogos, antropólogos e de diversas outras profissões também alcancem um conhecimento abalizado na matéria de direitos humanos. Eu sempre me lembro de mencionar o exemplo do Paulo Vanucci, um brasileiro, jornalista, que foi membro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos.
Lembrar do mandato de 4 anos e somente podem ser reeleitos apenas uma vez. Seguindo para o item 36, relativo ao processo de escolha dos membros da Comissão Interamericana. O processo de escolha dos membros da comissão funciona da seguinte forma: cada Estado-membro da OEA pode propor até 3 candidatos nacionais seus ou de outro Estado-membro da OEA. Se propor 3, um necessariamente deve ser de outra nacionalidade. Se o Brasil, então, propõe 3 candidatos para disputar uma vaga na Comissão Interamericana, um dos candidatos necessariamente deve ser de outra nacionalidade. Americano, mexicano, da Guatemala, venezuelano, enfim, de um Estado membro da OEA. Depois, a eleição ocorre na Assembleia Geral da OEA, em votação secreta, podendo votar todos os Estados-membros da OEA. Seguindo, ainda sobre a Comissão Interamericana, item 37. Para acompanhar o processo natural do direito internacional dos direitos humanos, de reconhecer as especificidades, os desafios e as demandas de cada grupo de vulneráveis ou de direitos ou garantias que demandavam uma atenção especial, a comissão passou a criar, a partir de 1990, relatorias temáticas para fortalecer, impulsionar e sistematizar o trabalho da própria comissão. A previsão normativa das relatorias e grupos de trabalho está no artigo 15 do regulamento da Comissão Interamericana. Recomendo, inclusive, que vocês vão no site da Comissão Interamericana, cliquem na parte relativa às relatorias e deem uma pesquisada no site, nas páginas das relatorias. São páginas bem relevantes que trazem várias informações relevantes. No item 38, para fecharmos o assunto das relatorias, é importante que lembremos que há tanto relatorias geográficas por país ou por região, como também as relatorias temáticas por assuntos, por temas. São designadas de relatórios, ou melhor dizendo, relatores e não relatórios. Relatores especiais às relatorias temáticas ocupadas por pessoas designadas pela Comissão Interamericana. Vejam só, quando uma pessoa é eleita para compor aquele âmbito de 7 membros da Comissão Interamericana, ela recebe uma relatoria temática e também uma relatoria geográfica. Ela pode, então, ser relator para Brasil, Argentina e Paraguai, relatoria geográfica, e, ao mesmo tempo, concomitantemente, relatora ou relator, homem ou mulher, para os direitos humanos das pessoas presas ou para os direitos humanos das pessoas privadas de liberdade. Em relação às relatorias temáticas, admite-se que elas sejam distribuídas para pessoas que não são membros da Comissão Interamericana. E quando elas são distribuídas para pessoas que não integram o corpo de comissionados da comissão, serão chamadas de relatorias especiais, somente as relatorias temáticas. Atualmente, no sistema interamericano, no contexto da comissão, se não me falha a memória, e acredito que não está falhando, há 2 assuntos que estavam ou ainda estão sob relatorias especiais. Assuntos distribuídos, temas distribuídos para pessoas que não integram o corpo de 7 membros da Comissão Interamericana. Acredito que são as relatorias para os DESCA, que inclusive tem a expressão REDESCA, Relatoria para os Direitos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais, e também uma relatoria especial para a liberdade de expressão. A Comissão Interamericana, quando vai distribuir uma relatoria para uma pessoa que não integra o seu corpo de 7 membros, ela abre um edital, funciona mais ou menos como um concurso público. Item 39. A Comissão Interamericana pode realizar visitas ou investigação in loco, para investigar um fato específico ou para verificar a situação geral dos direitos humanos no país. A realização dessa atividade depende, porém, de consentimento prévio do Estado.
o Brasil e outros estados, quando ratificaram a Convenção Americana, fizeram uma declaração interpretativa nesse sentido. Depois, essa declaração interpretativa foi acolhida pela comissão, que a introduziu no seu estatuto e no seu regulamento, para que a comissão, então, ingresse no território de um país, para qualquer motivo, qualquer razão, inclusive investigar a situação dos direitos humanos, uma situação geral ou um fato violatório específico, precisa da prévia anuência do Estado. Último item desta quarta parte, item 40. A Corte Interamericana foi criada pela Convenção Americana em 1969 e compõe-se de 7 juízes que devem: 1. Ter independência. 2. Ser nacional de um dos Estados-membros da OEA. 3. Ter a mais alta autoridade moral. 4. Ser jurista que reúna as condições requeridas para o exercício das mais elevadas funções judiciais, de acordo com a lei do qual sejam nacionais ou do Estado que os propuser como candidatos. E, finalmente, ter reconhecida competência em matéria de direitos humanos. Percebam, então, que, diferentemente da comissão, os juízes da Corte Interamericana precisam ter formação jurídica. Não basta o reconhecido saber em matéria de direitos humanos. Eles devem ser juristas que reúnam as condições requeridas para o exercício das mais elevadas funções judiciais, de acordo com a lei do qual sejam nacionais ou do Estado que os propuser. Um candidato proposto pelo Brasil necessariamente deve contar com 35 anos de idade, porque é a idade exigida para exercer a mais alta função judicial no Brasil, que é a de ministro do Supremo Tribunal Federal. Atentem-se ainda para o segundo requisito. Os candidatos à vaga de juiz da Corte Interamericana devem ser nacionais de um dos Estados-membros da OEA. Eles não precisam ser nacionais de um Estado que ratificou a Convenção Americana. Basta que sejam nacionais de um dos Estados-membros da OEA, devendo, porém, ser proposto como candidato por um Estado parte da Convenção Americana. Encerramos mais uma parte, mais um bloco. Na parte seguinte, voltaremos discutindo os itens 41 a 50 dessa nossa revisão de 100 itens de direitos humanos.